Então vamos lá para mais um episódio do nosso Vamos lá. podcast Terapia Vamos Familiar e lá. Dependência Química nos Bastidores. Meu nome é Rafael Mestres, eu sou psicólogo, terapeuta familiar, especialista em dependência química. Eu sou Gisele Aleluia, psicóloga, também terapeuta familiar e especialista em dependência química. Então, bom, a gente estava conversando um pouco antes agora, né, Jéssica? Você até me mandou uma mensagem com uma sugestão de tema para hoje que eu acho que é bem bacana, que É é, a pergunta que não quer calar? acho que para profissionais e acho que serve também para pais, né? Isso, exatamente. Que é como orientar pais que estão com filhos usando droga. Você acha que tem alguma diferença quando os filhos estão usando droga ou quando os filhos estão dando problema com droga? Você acha que isso faz alguma diferença Acho quando que você vai orientar? boa pergunta, né? Assim, eu parto do seguinte princípio também, né? Se os pais estão buscando ajuda, é porque já está dando problema. Né? Pode não ser diretamente para ele ainda, mas já está dando problema. Se não está dando problema, é difícil que chegue até a gente a questão. Isso aí é uma coisa que a gente tem meio que como um consenso na área, né? Porque assim, quando a gente fica sabendo do uso, a gente, pais, assim, né? Quando os pais ficam sabendo do uso profissional, isso é um sinal de que a coisa tá saindo do controle. A gente entende assim, né? A gente entende isso, né? Isso é uma coisa que mais ou menos é um consenso. Tem muita gente que Sim, experimenta a droga, mas os pais nem nem nunca. desconfiam, né? E aquilo passa, né? Mas quando aquilo, assim, os pais acham na mochila, ou pego na escola, né? Pego na rua, ah, não é meu, ah, eu estava perto. Quando essas situações elas já mostram algum nível de comprometimento, de alguma perda de controle, né? Uhum. A gente já Sabe fica que alerta. me veio à mente agora? Nossa, fazia tempo que eu não associava esse assunto com essa nossa conversa aqui, com esse tema. Eu vi um livro uma vez que eu gostei muito, do Howard Becker, que é o Outsiders. Ele tem um texto lá chamado Tornando-se Usuário de Maconha, que ele faz uma pesquisa sociológica assim de qual que é quais são os passos, né, e qual que é o processo de alguém que vai desde a experimentação até se tornar um usuário regular de maconha. Assim, é um texto brilhante, assim, brilhante para entender esse mecanismo social e psicológico que vai se dando no processo. É um texto muito bom. Eu lembro que me marcou muito que uma das características do usuário inicial é a questão a energia despendida para manter o sigilo, né, a vida dupla. Então ninguém pode saber daquilo. E conforme ele vai se tornando um usuário mais regular, essa necessidade do sigilo vai diminuindo. Ele já tem uma validação social maior e normalmente é quando isso começa a aparecer com mais facilidade. Começa a tomar menos cuidado, já fica mais displicente. E aqui é quando os pais vão descobrir. Normalmente coincide com essa transição para um uso mais regular. Então, enfim, não tinha pensado nessa associação, mas acho que isso explica muita coisa, né? Até aquela, não sei se já viu aquela pesquisa do Lenad, que fala que a média para os pais descobrirem o uso de droga do filho é de 3 anos. Né? E mais 3 para buscar ajuda especializada depois. Eu li na sua entrevista que você deu lá pro blog da Daniela, Ah, então. você falou sobre isso. Agora, eu quando assim você diz isso, né, a gente pega esse padrão, né, de pessoas, por exemplo, onde o uso de drogas ele não é muito aceito na casa, mesmo com pais às vezes até que usam, mas os filhos não podem usar. Tem um outro padrão de filhos, por exemplo, eu já vi, onde eles já começam a usar na casa com os pais, assim, meio que liberando esse uso na casa. Assim, ah, olha, se você quiser usar maconha, não usa na rua, usa aqui. E aí aquela casa meio que vira quer dizer, um Woodstock, é um pouco preconceituoso, Uhum. mas vira um polo, assim, vira um maconhódromo, aí não é preconceituoso.
vira um maconhódromo da galera e na verdade, aí os pais estão sabendo daquilo desde cedo, né? Esses pais, né, que é importante a gente notar, eles não procuram, eles não costumam nos procurar, porque eles não veem nenhum problema com os filhos usando droga. Os pais que nos procuram são pais que ficam preocupados com o uso dos seus filhos. E pais que ficam preocupados com o uso dos seus filhos têm motivo para isso. Porque se os preocupa, esse uso tem algum significado. Eu não sei se isso está claro, mas problema com droga tem a ver com o efeito da droga no corpo e também com a relação social que a pessoa tem com o próprio uso, que é com a negociação que a gente faz, se vai fazer alguma coisa ou não vai fazer alguma coisa, né? O preço que a gente paga para fazer alguma coisa, né? Sim. Sabe uma definição que eu gosto muito do Liebenstein lá, que é aquele psicanalista francês que fala de dependência química. Ele fala que existem duas condições para alguém se tornar um dependente químico, né? Que uma delas é o contato com a droga, que é óbvio, né? A gente não conhece um dependente químico sem contato com droga. Claro. Mas não é todo mundo que tem contato com droga que desenvolve dependência química. Ele coloca como segunda condição a relação com a transgressão da lei. No sentido, né, não com a lei jurídica, né, no sentido psicanalítico, assim. Então, aquela coisa do não conseguir lidar com o limite, né? Então, está sempre transgredindo o limite e estabelece uma relação com essa transgressão dos limites. Daí você estava me falando desse... Como se fosse um hábito, né? Como se fosse... exatamente. Assim, ninguém consegue dar um limite intransponível para ele. Então, é aquela coisa que acho que dá para associar com a ineficácia do controle da família, do monitoramento da família. A família fala não e ele consegue transgredir. A família fala não de novo e transgride. Ninguém consegue segurar. Então ele vai fazendo a família se adaptar a ele. E você me falando dos pais que usam com os filhos, né? Ou que os filhos começam nesse contexto permissivo dos pais. Eu atendi um tempo atrás uma família que foi a família mais curiosa assim que eu atendi. Que os dois pais fumavam maconha. Inclusive, tinham um trabalho, né, um ramo de negócio semi-legal, assim, né, que também tinha a ver com a coisa da maconha, né, a parte profissional deles. E eles vieram me procurar porque o filho estava usando cocaína. E para eles era inadmissível o filho usar cocaína, e o filho estava surtando e tal. Mas maconha sempre fez parte da cultura da família, ali, né, do uso entre eles. Enfim, o filho fumava junto com eles mesmos forneciam maconha para o filho. Para mim foi um desafio, acho que intelectual, até para entender como ajudar essa família. É difícil. Eu tive que resgatar alguns conceitos assim para tentar entender se dava para encaixar ali. A gente fiz um teste muito interessante com eles, porque a partir desse pressuposto, né, dessas pré-condições, que o problema, na verdade, é o filho transgredir sem consequência, sem, né, alguém que segure isso, as regras e os valores da família. Então, se aquilo está dentro, né, se o fumar maconha está dentro dos valores da família e a cocaína não está dentro, eu lembro que a conversa que eu tive com os pais foi o seguinte: olha, vocês precisam segurar ele dentro dos limites de vocês, né, que é o não uso de cocaína. A gente fez um trabalho para isso. E alertei, pode ser que aconteça que, para o processo de recuperação dele, ele não consiga fumar maconha sem recair na cocaína. E aí vocês vão ter que estar abertos para ajustar esse limite para a maconha também. E foi super bacana, assim, porque eles se dispuseram para o processo e tal, começaram, lidaram super bem com o uso de cocaína, ele entrou em terapia depois, foi lidando com umas questões emocionais dele e tal. E foi um processo que foi bem bacana, assim, mas que meio que se interrompeu no meio do caminho, sem ter né, não sei qual foi o desfecho, se o filho tá bem agora ou não tá. Enfim, por contingências da própria família, assim, também né, eles também não tinham tanto engajamento assim para, né, enquanto não tinha crise ali, para eles a demanda diminuía. Então, mas se não me procuraram de novo, acredito que, né, as coisas tenham caminhado de uma forma que ficou legal para eles. Então acho que esse conceito da família, assim, da família conseguir estabelecer os valores e os limites que são daquela família,
e não permitir a transgressão daquilo, eu acho que é um ponto importante, sabe, na orientação com as famílias. Isso é muito legal, porque também, muitas vezes, né, o que você está dizendo é que a gente foca no relacionamento dessa família, né? Muitas vezes a família está completamente desconectada dela mesma. Então, usar maconha, assim, é errado. E aí, tá errado. E aí, quando a pessoa usa maconha, né, ela tá usando. Então, é a chance de rever o que é certo e o que é errado. Não necessariamente, obviamente, eu não estou querendo dizer que usar maconha é certo. Aqui, Não cabe a isso não gente, né, vem ao como caso terapeuta, aqui. assim. Isso não vem ao caso. Mas que o uso de maconha em muitas famílias traz esse tema à tona. O que é certo e o que é errado, de uma forma global como isso aí, né? O que é mais importante para a família? Manter o uso de maconha, por exemplo, essa aí, ou questionar se a maconha ainda faz bem para esta família, porque às vezes fazia bem até um certo tempo, até a hora que o filho não desenvolveu um problema com maconha. Agora que desenvolveu, é importante ver se ela ainda cabe naquela família. Então, basicamente, quando a gente lida com orientações de uso, a gente fala sobre os valores que a família tem, a gente fala sobre quais são as conexões que sustentam esses valores, ou seja, se é uma coisa só de boca ou se é uma coisa vivida, porque às vezes as pessoas, os valores, eles estão só sendo de boca, mas não estão sendo vividos, as pessoas estão completamente desconectadas, e que a gente que trabalha com droga sabe que a droga, sem preconceito, mas é o caso, ela desconecta, né? Ela faz o cérebro se conectar com ela, né? A droga, ela se conecta com o cérebro, ela desconecta. Então, é a chance de conectar pessoas, valores, princípios e rever se aquilo ainda cabe naquele lugar ou não, né? Tanto maconha como aquele bar, quer dizer, bar até uma coisa cafona. Agora é uma vinícola. Como é, né, que as pessoas têm em casa aquele lugar que tem vinho, que eu esqueci, Adega. não é vinícola. Adega! Agora as pessoas têm uma adega, então às vezes eu atendo gente e fica assim, o que eu vou fazer com a adega que eu construí? Bom, enfim, aí você tem que pensar se você ou mantém a adega ou mantém o filho sóbrio. Aí vai muito do valor que a família tem, né? Qual é o valor do vinho, qual é o valor Uma coisa que é bacana, assim, que são coisas que não dá pra gente partir como... daria, mas é legal não partir como necessárias para a família, porque é muito bacana quando a família chega às conclusões. Né? Então a família percebeu e falou, puxa, de repente os pais vêm cá, não dá para ele fumar maconha, porque toda vez que ele volta a fumar maconha, desanda tudo. Né? Puxa, não, eu mantive a adega, mas ele está recaindo sempre, está conectado com esse acesso à adega. Né? Então, poxa, vamos ter que rever isso. A família chegar a essas conclusões, enfim, até uma coisa do internamento eu penso às vezes, né? Porque as famílias que não têm o conhecimento do que é uma clínica, do que é internamento, a gente tem um preconceito assim, uma resistência grande a essa ideia. E tudo bem, né? Vamos construindo junto. Não, vamos tentar de todas as formas construir o tratamento. Pode ser que a gente chegue à conclusão junto que não dá, que ele precisa da clínica mesmo. E quando a família chega nisso, junto com o paciente, é o melhor dos mundos sempre. A família poder chegar à conclusão de que, puxa, aquilo pra gente é necessário, independente de uma opinião externa. Exatamente. Acho que quando a família faz isso, ela consegue cumprir a tarefa de rever valores e fronteiras, que é a tarefa que toda família da adolescência para a idade adulta precisa fazer, que é exatamente a época onde a droga entra na família.
Não é à toa que é nessa época. Não é à Uhum. toa, porque é uma época de muito estresse e a droga ela serve para diminuir o estresse também, tanto da pessoa como daquele núcleo. Então, poder rever essas coisas e poder retomar esse contato, essa conexão, é o que vai dar a, a segurança a médio e longo prazo. Uhum. Isso é muito mais útil do que a gente ficar debatendo se a maconha é boa ou ruim. Apesar de que esse também é um debate, porque tem muita gente que não pode usar maconha, tem muita Uhum. gente que surta, tem muita gente que é alérgico à maconha, ou fica alérgico, como Sim, tem gente que é alérgico a glúten. Então, sim. acontece isso. Eu quero fechar com uma colocação meio, não sei se é polêmica, assim, mas é uma colocação difícil para entender no primeiro momento, mas acho que cabe dentro do que a gente está conversando. Que você vê que no final das contas, os pais que têm disponibilidade de fazer o que precisa ser feito, né, e de investigar o que precisa ser investigado e trabalhar em cima do que precisa ser trabalhado, o uso de drogas de um filho acaba se tornando uma oportunidade. Uma oportunidade de rever valores, uma oportunidade de rever papéis, uma oportunidade de reconstruir conexões, uma oportunidade de melhorar muita coisa que talvez eles nunca dessem atenção se não tivesse esse evento no meio da vida. É o que você está dizendo, é uma crise que vira uma oportunidade. É um erro que vira um acerto. Ou como diz a Zeneide Jacomenti, uma bênção disfarçada. Uhum. Às vezes muito bem disfarçada, mas ainda assim uma bênção. Show de bola. Legal. Tá, Jorge, Gisele. Foi muito bom. Beleza. Grande abraço e até a próxima. Até a próxima.